Bom, então como vocês podem ver aqui, agora, quando a gente abre o nosso Reality Kit Content, Sources, Reality Kit Content, e esse aqui, ó, aqui estão todos os nossos objetos que a gente customizou, certo? E agora a gente vai criar a nossa tela volumétrica. Para a gente criar a nossa tela volumétrica, aqui no Pokédex App, a gente cria uma nova janela, certo? Window Group. Agora, no caso, passando um ID, que vai ser o ID da nossa tela volumétrica, porque a gente vai poder abrir essa tela volumétrica de qualquer lugar do código. No caso, aqui a gente vai colocar o Pokémon 3D Model. Dentro dela a gente vai colocar a nossa view, só que ela tem que ser, o estilo dela tem que ser volumétrico, certo? Com isso aqui a gente já tem a nossa tela volumétrica. Agora o que a gente precisa fazer é criar realmente ela. A gente vai criar uma pasta aqui. Aqui no caso, a gente vai importar duas coisas. Reality Kit, para a gente poder usar as propriedades do Reality Kit, e importar o nosso Reality Kit Content, que no caso seria esse pacote aqui, onde a gente vai poder ter acesso aos objetos que a gente customizou lá no Reality Kit, no Reality Composer Pro. Assim a gente cria uma view aqui, e aqui dentro a gente pode colocar uma Reality View, que ela tem um content. Esse content aqui seria a própria Reality View, onde dentro do content você pode alocar vários objetos 3D. No caso, o que a gente usa aqui como objeto 3D seria uma entidade. Uma entidade é um objeto físico que você relaciona com o objeto 3D que você colocou dentro do seu projeto, certo? No caso, essa entidade para criar, você cria ela de modo assíncrono, né? Então, aqui você colocaria o nome do objeto que você criou. Vamos colocar aqui só para teste, Bulbasaur. E aqui a gente vai falar aonde que está alocado, né? No caso, ele está alocado no nosso Reality Kit Content Bundle. E assim, aqui dentro, a gente sabe que realmente existe essa entidade que a gente acabou de relacionar lá com o nosso objeto, certo? Aqui a gente pode adicionar ao nosso content. E só isso. No caso aqui, agora a gente já tem o nosso objeto 3D adicionado à nossa tela volumétrica. O que a gente precisa fazer agora é abrir essa tela volumétrica. E é o que eu vou ensinar aqui para vocês agora. No caso, o que a gente quer é quando a gente estiver dentro da página de detalhe do Pokémon, a gente crie em abrir o modelo 3D do Pokémon e ele abra realmente o nosso Pokémon 3D Model View. Que daí vai ter a tela volumétrica lá. Bom, a gente está usando esse toggle aqui, então eu só vou criar uma variável aqui de estado. Ela vai iniciar como falso porque no início ela não vai estar selecionada, né? Vou fazer um... Beleza, e quando essa variável mudar, a gente vai pegar o valor dela. E vai fazer uma estrutura condicional aqui. Se e showing é true, a gente vai mostrar, a gente vai abrir a nossa tela volumétrica. Então, vamos fazer um else aqui, porque daí a gente dá um dismiss na tela volumétrica. O que a gente precisa fazer aqui é, a gente precisa criar uma variável de ambiente aqui, que ela abre essa tela volumétrica. Beleza. Tendo essas duas variáveis de ambiente, a gente já consegue abrir e fechar a nossa janela. Então, aqui, se a gente clicou no toggle e o isShowing é igual a true, a gente vai mostrar. Então, a gente vai fazer um open, window, e a gente vai passar aqui o ID do nosso Pokémon 3D Model, que a gente setou aqui no Pokédex App, que no caso seria esse aqui. A gente vai pegar ele
e vai relacionar aqui. Para fechar, a mesma coisa. Então a gente vai copiar e colar aqui. Só vai trocar para dismiss. Bom, agora já é para funcionar. Vamos testar. Clicando no Bulbasauro, Open 3D Model. E não deu. Tá, beleza. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, no caso, achei aqui o erro. No caso, a gente não tinha nem chamado ela aqui. A gente tem que chamar a nossa view aqui, tá? Bom. Bulbasauro. Open 3D Model. Coloquei um breakpoint aqui, mas não vai mais precisar. E agora a gente tem aqui o nosso Bulbasaurozinho, certo? Onde a gente pode andar sobre ele aqui. Nosso objeto 3D na nossa tela volumétrica, certo? Então, a gente já tem aqui o nosso objeto. Isso é o que a gente queria no caso, mas agora tem um problema, né? Que é, se a gente volta aqui, a gente clica no Pikachu, no caso, ele só está abrindo, ele só está mostrando o Bulbasauro, certo? Que no caso não é o que a gente quer. A gente quer que mostre o Pikachu. Então, o que a gente precisa fazer? Uma solução que eu pensei aqui no caso é... Eu tenho aqui a minha ViewModel, que ela é uma classe observada. O que eu posso fazer? Eu posso criar aqui... A gente pode criar uma variável observada do Pokémon atual. No caso, seria o que a gente selecionou. Só que daí, como é que a gente vai passar para cá, né? Porque a gente está instanciando o State Object aqui, certo? A gente, nesse jeito aqui, a gente não tem como passar para cá o nosso State Object. A gente vai simplesmente pegar aqui e instanciar na base, que seria o nosso Pokédex App aqui. Agora, a gente vai passar para essas duas views aqui a nossa classe observada. Beleza? E aqui na nossa view a mesma coisa. Bom, funcionou. Aqui na nossa view principal, ele está carregando os dados, então isso quer dizer que realmente está passando para a Pokédex View os dados, a nossa classe observada. O que a gente precisa fazer agora? Quando a gente entrar dentro do Pokémon Detail aqui, a gente quer que o nosso Pokémon selecionado seja o Pokémon que a gente clicou para entrar nessa Pokémon Detail aqui, né? Então, aqui no OnAppear dessa view, a gente vai fazer Pokédex ViewModel igual a ponto current Pokémon igual a Pokémon, certo? E aí, assim que a gente abrir aqui, a gente quer aqui no nosso Pokémon 3D View que ele use o nome do nosso Pokémon, certo? Só vamos colocar uma tratativa aqui que ele está reclamando. Tá, beleza. Para de reclamar. E aqui outro probleminha é que a gente não trouxe para cá também o nosso Pokédex ViewModel, né? A gente não trouxe para nossa Pokémon Detail View. Então vamos trazer ele para cá também. Ele só vai reclamar aqui quando a gente instanciar, porque a gente precisa trazer o nosso Pokédex ViewModel, né? Então... ok. Vamos fazer outra coisa aqui também. Quando a tela desaparecer, se
estiver mostrando nosso 3D Model e a gente for sair da página de detalhe, a gente quer que dê um dismiss, né, nessa tela volumétrica, porque a gente não vai mostrar somente um Pokémon, a gente vai estar na tela de todos os Pokémons. Então a gente quer dar um dismiss aqui nessa tela volumétrica, tirar o nosso Pokémon atual quando a gente sair da tela do Pokémon que a gente selecionou, certo? Tá, se a gente clica no Mewtwo, a gente abre. Beleza, deu erro. Vamos ver o que é. Ah, tá. Entendi. Beleza. O que a gente tá errando aqui é que no caso não é o name, né? O que a gente tem que passar aqui é o nosso Model 3D. Então, beleza. Vamos desabilitar aqui esses breakpoints e vamos rodar de novo para ver. Beleza. Clicou aqui. Pikachu. Então, ok, né? Vamos testar nos outros aqui. Só deixa eu ver. Bonitinho. Ok. Bom, então é basicamente isso, né? A gente tá quase no final do vídeo aqui. Só esse Snorlax aqui que tá meio, né? Ih! Cortou a cabeça do Snorlax. Vamos ver isso aqui. Vamos ver agora. Beleza. Ok. Snorlax aqui bonitinho também. Certo. Tá, beleza. Beleza, então, no caso, a gente já tem aqui a nossa Pokédex. A gente, quando a gente clica em qualquer um dos Pokémons, a gente vê os detalhes deles. E assim que a gente clica em Open 3D Model, a gente vê o Pokémon em 3D. Então, o que a gente vai fazer agora, eu quero mostrar para vocês como é que cria um ambiente totalmente imersivo. No caso, a gente vai criar uma nova janela aqui no Pokédex App, só que agora, no caso, é uma Immersive Space. Ela também tem um ID. No caso, vai ser o nosso... Beleza, esse vai ser o ID. E aqui, o estilo dele, a gente vai deixar aqui como full. E aqui como full também. E aqui dentro, a gente vai colocar a nossa view do Immersive Space. Aqui, o que eu quero fazer agora, eu quero trazer eu criei uma colega de trabalho criou uma ilhazinha 3D. Eu vou colocar aqui e vamos ver se a gente consegue entrar nessa ilhazinha, beleza? Eu só vou dar uma customizada nela aqui para deixar onde eu quero que seja o ponto central. Bom, ok. Eu customizei aqui do jeito que eu quero. E agora a gente vai criar aqui do mesmo jeito que a gente cria aqui a nossa entidade. Bom, agora a gente já tem aqui criado a nossa view imersiva aqui. Aí agora, o que a gente quer, né? Aqui na view principal mesmo, vamos colocar um botão na nossa toolbar.
Bom, então da mesma forma que a gente criou o botão lá para a gente abrir a tela volumétrica, a gente criou aqui um toggle para a gente abrir a tela imersiva. A diferença é, aqui na tela imersiva, a gente precisa abrir ela de forma síncrona. Então a gente vai criar aqui uma task, if is showing igual a true, a gente vai dar um await e abrir o nosso modelo imersivo, certo? Para fechar a mesma coisa, vamos só criar a nossa variável de ambiente, que é da mesma forma que a gente criou lá na outra página. Tá. Beleza, criamos. Agora para abrir, Open Immersive Space, passando o ID, que no caso é o ID que a gente criou aqui na Pokédex App. E para fechar, é só dar um Dismiss Immersive Space. E não precisa passar o ID, certo? Bom, feito isso, só vamos não cometer o mesmo erro que eu tinha cometido da outra vez. Beleza, então agora o que eu espero é que funcione muito bem aqui. Bom, se a gente dá um Open Immersive Space, ele dá um aviso aqui pra gente, e daí a gente entra no modelo totalmente imersivo, onde a gente está na nossa ilhazinha aqui, e a gente pode também navegar como se estivesse andando aqui, certo? Esse é só um teste que eu fiz, mas eu gostei do resultado, então eu queria mostrar pra vocês aqui, certo? E daí é isso. A gente tem aqui a nossa Pokédex, a gente pode usar da mesma forma. Quando a gente abre, ele vem o Pokémon normal. E a gente pode visualizar aqui, certo? Bom, aí é isso. Espero que tenha valido aí pra vocês o aprendizado. E obrigado. Falou.